Olá, meus queridos alunos, a paz do Senhor Jesus. Estamos agora numa nova empreitada com vocês, dando aula de matérias vero-teológicas, e nós estaremos falando sobre teologias contemporâneas. Eu também prefiro quando a termologia, teologia contemporânea, não fica assim no singular, ela acaba aderindo um plural. Haja vista que quando estudamos a concepção de teologias contemporâneas, nós estamos falando de vários tipos de pensamentos teológicos, aonde os mesmos acabam tendo outros desdobramentos. E assim, ele não tem uma diretriz ou uma ortodoxia de encontro de uma só ideia. E isso é muito fácil de entender. Eu acredito que a teologia ela se faz escrita a lápis. Ela pode ser mudada, modificada mediante aos entendimentos, quando estes são ampliados mediante a fatores históricos, a fatores sociais, filosóficos e também o conhecimento que acaba se ampliando mediante a gramática das línguas que foram utilizadas para a confecção das escrituras sagradas. Cada vez maior é o teu entendimento do hebraico, aramaico e do grego. Você vai ampliar a sua concepção de entendimento concernente aos textos bíblicos. Assim, a elaboração de novos pensamentos sobre os mesmos, que é de fato a teologia, que a teologia é um pensamento de formulação sobre os textos bíblicos, eles então podem alcançar um padrão de mudança no decorrer dos anos. Uns vão se aproximar mais das escrituras e outros vão se afastar mais da escritura. Teologia é uma arte de pensar para tentar compreender o ensinamento de Deus no decorrer dos anos, no decorrer da história da humanidade, dos pensamentos teológicos. Quando nós falamos da parte de contemporâneo, né? Contemporâneo tanto dentro de uma definição da literatura como da definição da teologia, está dentro daquilo que passou do atual para a chegada daquilo que é moderno. Então, mediante a isso, o pensamento de uma teologia contemporânea em si, ela vai surgir na década de 20 passada. É estranho falar isso, né? Já estamos na década de 20, até antes eu dava aula falando de década de 20 apenas, sem falar da década de 20 passada, de 1920. Nós estamos em 2020. E esse pensamento, então, era um pensamento de tentar trazer uma libertação da teologia de fato, daquela teologia do arcabouço da teologia que era feito dentro de uma torre de marfim. O autor desse livro que nós estamos estudando, né, Teologias Contemporâneas, alguns autores, ele é um livro bom de introdução, não chega a abordar todos os aspectos, e ele mesmo vai colocar isso explicando, porque é o espaço que se tem dentro de um livro. Você, quando escreve hoje uma literatura, você não tem essa chance de escrever um tratado muito grande, porque a publicação fica muito cara e as editoras acabam, por fim, não fazendo. A tua solução é escrever até no máximo 200 páginas, depois escrever volume 1, 2, 3, dar uma prosseguir o teu raciocínio. Então ele tenta pegar aqui alguns autores principais
da época da formação da teologia contemporânea. Ele começa falando aqui de Calbart, mas ele vai falar de Bultmann, ele vai falar de Dietrich Bonhoeffer, Paul Tillich, e são Jürgen Morton, que são bem conhecidos, pessoas que contribuíram bastante, e um dos principais teólogos, segundo o Billy Graham, que é Carl Figureri, né? Ele acaba trazendo uma ideia de uma teologia do evangelho social e de uma nova visão dentro daquilo que ficaria conhecido como evangelicalismo, né? Que seriam os amantes do evangelho, aquelas pessoas que viriam que a Bíblia deve ser pregada a todas as nações da terra, que é o fruto da maior parte das igrejas evangélicas atuais. Elas acabam utilizando, mesmo que inconsciente, mesmo sem saber, essa base da teoria. É claro que essa abordagem ela será muito significativa, todavia será uma introdução, porque não se poderá adentrar ao pensamento de cada um desses autores que são importantíssimos para a formação do pensamento teológico. Então, o autor do livro, ele vai citar, segundo Macabeus, capítulo de número 2, versículo 26, para nós que tomamos sobre nós o penoso trabalho deste resumo, trata-se não de uma tarefa fácil, mas de uma questão tão de suores e vigílias. Então ele fala que ele consegue entender esse tipo de pensamento, que é muito natural quando você reúne vários tipos de pensadores que marcaram a época dentro do pensamento de uma teologia, e você tenta compilar de uma forma didática os seus pensamentos. Ele vai começar no capítulo de número 1, na página de número 13, com o título De Volta ao Essencial. Calbart. Calbart, ele foi um dos principais teólogos existentes no mundo, na era moderna. Ele foi uma pessoa que teve uma aguçada sapiência na arte da teologia, e ele mudou a concepção de um pensamento teológico que se tinha naquele período, que era o liberalismo teológico, que era a parte de se liberar completamente das escrituras, dos milagres, de tudo aquilo que poderia acontecer, para você poder ter um pensamento mais firme e mais correto do pensamento das escrituras sagradas. Então, nesse contexto liberal, foi aonde Calbart ele acaba bebendo a primeira fonte, porque dominou o período que ele estava estudando, né? Ali, e na década ainda, no início do século XIX, ele ainda, e final do século XIX, perdão, ele estudava na Universidade de Berlim e algumas outras universidades na Alemanha, e esse tipo de pensamento de teologia liberal era o pensamento que as pessoas adquiriram naquele momento, né? E eles, né, teve pessoas que foram verdadeiramente baldrames desse tipo de raciocínio, como Harnack, que acaba criando, dentro de uma perspectiva de um novo encontro da teologia com a intelectualidade, principalmente no lançamento do seu livro What is Christianity?
ou seja, o que é o cristianismo, a tradução. E é nesse livro que ele vai se colocar entre os primeiros anos daquilo que mais tarde iria ser conhecido como Jesus Cristo histórico. Então ele vai entender a mensagem de Cristo pautada apenas para este mundo. Terminamos o primeiro vídeo, vamos direcionarmos para o segundo.